Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. 23 anos no ar, né? Um programa já com sucesso garantido e tal. E, sobretudo, porque desfilam aqui pessoas que trazem conteúdo, informação, conhecimento, e isso é fundamental para as nossas vidas, não só a vida familiar, pessoal, mas como a vida profissional. Vamos de imediato para o nosso movimento empresarial. E nesse espaço, Giovanni D'Agostino, obrigado pela tua presença uma vez mais. Silvio Lopes, sempre uma satisfação participar do seu programa. Muito bem, muito obrigado. É uma honra sempre recebê-lo aqui. Bom, nós temos esse mês, né? Tem vários assuntos aí, mas temos nesse mês o dia que é consagrado a homenagear um profissional fundamental para a vida de todos nós, para a economia, para nossas empresas, para a nossa família, para a nossa prosperidade, que é o Dia do Contador, que é de 22 de setembro. Então, Silvio Lopes, dia 22 de setembro é comemorado no Brasil o Dia do Contador, né? O contador é o bacharel em Ciências Contábeis. Por que 22 de setembro? Porque no dia 22 de setembro de 1945 foi editada uma lei federal que instituiu o curso de Ciências Contábeis no Brasil. Então, a profissão está completando 78 anos de existência. E o Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul e também a Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil estão trazendo para Porto Alegre, né, no dia 22 de setembro, isso recai na sexta-feira, né, um simpósio de contabilidade gratuito, né. Aproveito o ensejo aí do seu programa para convidar os profissionais, os estudantes, os professores, né, e a todos interessados que participem, né, entrada franca, na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, no plenário da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, e ali palestrarão diversos profissionais de diversas localidades do Brasil, profissionais estudiosos e conceituados, né? E o tema, né, desse simpósio é o contador como agente de proteção da riqueza nacional. O simpósio será realizado a partir das 13 horas, do dia 22, das 13 às 18 horas. Para quem tiver interesse, nós disponibilizaremos um certificado de participação com 4 horas de atividades complementares, né, para quem precisa, principalmente para os estudantes, certo? Então, como havia falado, inscrição gratuita, né? Nas mídias sociais do Sindicato dos Contadores tem link de inscrição, mas basta também entrar em contato, né, com o Sindicato dos Contadores pelo e-mail administracão@sindiconta.com.br, né, para fazer a inscrição. Pode telefonar para o Sindicato dos Contadores, né, o telefone nós colocaremos aqui na tela. Claro. Né? E eu gostaria de lhes dizer quem palestrará. Né? Então, a primeira palestra será do Ayrton Ferronato. O Ayrton Ferronato, para quem não sabe... Contador, né? Vereador, contador. Ele é vereador de Porto Alegre, ele é contador, né? Com muita expertise, muita experiência. E o Ayrton Ferronato foi o vereador que instituiu a lei do Dia do Contador no âmbito de Porto Alegre. Que beleza. Em 1993. O professor Raimundo Abenhatara, do Rio de Janeiro, né? Ele vai dar uma palestra sobre o valor da empresa e a justiça brasileira, valuation e apuração de haveres. Né? O Ayrton Ferronato, que havia comentado antes, vai falar sobre a importância do contador na atividade pública. A doutora Guadalupe Dias, de Minas Gerais, falará sobre Entre o Débito e Crédito, um mundo em evolução e o objeto de estudo, o patrimônio. Né? A doutora Guadalupe Dias é uma profunda estudiosa das ciências contábeis. Também teremos a participação do contador Kleber Batista de Souza, também de Minas Gerais. Ele falará sobre a profissão contábil, a ciência contábil, o profissional da contabilidade, o século XXI, estamos preparados? E finalizando, então, o simpósio, o contador Salésio D'Agostino, ele vai falar sobre a origem do Dia do Contador. Né? Então, essa é a programação para o dia 22 de setembro. Né? Estão todos convidados. Perfeito. Parabéns aos contadores, né? E aqui nós temos o espaço que é dedicado a esse pessoal, a esse segmento profissional. Como disseste aí, uma dessas palestras aí, né? Que o contador é o cara que não apenas protege o patrimônio, mas ele permite que o patrimônio seja próspero, né? Ele tenha prosperidade. E isso é fundamental, é a proteção
e também dá o caminho para que ele prospere. E é por isso que nós temos a riqueza que temos no Brasil e, sobretudo, empresas. Eu me lembro muito bem, Giovanni, empresas que muitas vezes acabaram se saindo fora do mercado, perdendo a sua razão de ser, porque não atentaram muito para a questão da fundamentabilidade de ter um contador cuidando do seu patrimônio, dando proteção ao seu patrimônio. E isso é fundamental, principalmente agora, nessa época. Obrigado e até um chamamento final para o encontro. Então, como o senhor havia mencionado antes, né, não existe um profissional, um empresário bem-sucedido que por detrás do sucesso do empreendimento tem um contador. Perfeito. Né, que lhes dê informação sobre o negócio. Porque a contabilidade, o objetivo da contabilidade é estudar e controlar o patrimônio. São os objetivos principais da ciência contábil, né? Então, quando o empresário procura um serviço de contabilidade, é muito importante ter em mente que o serviço de contabilidade não é só para preenchimento de guias de impostos. Preencher guias de impostos é uma pequena prestação do contador, né? Mas é fazer planejamento, auxiliar no orçamento, auxiliar nas questões formais das empresas, a emissão de relatórios contábeis que servirão também para o auxílio na gestão das empresas. Perfeito. Então, um empresário bem-sucedido é aquele empresário que escolhe um contador e que exige que o contador lhe preste o serviço efetivo de ciências contábeis, e esse será bem-sucedido. Perfeito, um grande abraço e parabéns, sucesso aí e principalmente parabéns aos contadores nesse mês, porque é o dia 22, mas esse mês todo, né? É o mês de comemoração desse profissional maravilhoso, esse profissional fundamental para as economias e para tudo, sobretudo para a prosperidade, geração de riqueza, renda e emprego. Um grande abraço e até. Um grande abraço, Silvio Lopes. Olá, foi o filósofo René Descartes quem sublinhou: só podemos ter certeza de que existimos porque somos capazes de pensar. Esse mantra norteia a sua corrente filosófica chamada de racionalismo. Penso, logo existo. O pensar nos diferencia dos animais. Pense então, temos futuro como nação se a ética e a moralidade não estiverem no centro de nossa atenção? Impossível. Os animais, dizia Winston Churchill, não admitem ser comandados por outro incapaz. Escolhem o mais apto. No Brasil, essa receita tem sido desprezada. Incapazes e psicopatas até só nos levam ao abismo e à destruição, ruindo esperanças, sonhos e vidas, como hoje acontece. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito previdenciário. Aeronautas ou aeroviários possuem direito à aposentadoria especial? A aposentadoria especial para aeroviários e aeronautas, você sabia que os aeroviários e os aeronautas têm direito à aposentadoria especial? É isso mesmo. E para comprovar a atividade especial, o documento utilizado é o Perfil Prossográfico Previdenciário, conhecido como PPP. O PPP é elaborado por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, com base no LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho.
Esse documento comprova a sua exposição a agentes nocivos e atesta que os efeitos dessa exposição, se não puderem ser neutralizados pelo uso de equipamento de proteção individual, que são os EPIs, cabe ressaltar que esses documentos são de fornecimento obrigatório pelas empresas no empregado, dando conta que, se negados pelo empregador, o empregado poderá cobrar na justiça o fornecimento destes, uma vez que a CLT prevê sanções para aquele que não concede tais documentos. É importante destacar que a lista de profissões protegidas pela aposentadoria especial até 1995, assim como o PPP para comprovar as atividades especiais, ainda são válidos, mesmo após a reforma da Previdência implementada com a Emenda Constitucional número 103 de 2019. Procure um advogado especialista e confie e invista no seu futuro. Fique atento aos seus direitos. Por fim, eu agradeço a audiência e desejo uma boa semana a todos. E até o próximo programa. Bom, a área de seguros, ela é muito importante. Eu, quando comecei a minha vida de jornalista profissional, como economista e tal, eu me deparei com o surgimento, praticamente, digamos assim, uma onda grande de impulsionamento do mercado de seguros no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos ícones desta área, e eu estou recebendo hoje aqui um desses elementos, dessas pessoas, dessas personalidades que desenvolveram para nós e entre nós, para as famílias, para as empresas e tal, essa questão, esse conceito importante e fundamental das nossas vidas, das nossas empresas, da economia, que é o setor de seguros. Quem não lembra, por exemplo, né? Cor Seguros, Cor Corretora de Seguros, Cor Corretora de Seguros. Imagina, quem não lembra essa empresa, esse nome que é associado à questão dos seguros e é o desenvolvimento que ajudou e vem ajudando as empresas a se desenvolverem com tranquilidade e com segurança. Breno Cor, que felicidade tê-lo aqui hoje para conversar, bater um papo contigo. Felicidade é minha, muito obrigado, Silvio, pelo convite. Pois é, tu é um cara, eu sempre digo, né, um cara ícone, que eu aprendi muito nessa questão dos seguros, porque foi lá que se desenvolveu tudo na década de 70 e tal. Mas a vida vai passando e a gente vai, de certa maneira, delineando outros caminhos, né? Estava conversando contigo agora, tive uma visita contigo outro dia lá na empresa, porque assim como eu, tu também é um cara que lê muito e gosta de escrever. Tu está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido? Olha, Silvio, assim, até na atividade de seguros, desde o tempo, assim, era Folha da Tarde. Sim, né? Folha da Tarde, trabalhei lá. Eu gostava de escrever, era a fonte, até a empresa teve bastante credibilidade por ser a fonte de notícias sobre o mercado de seguros e até de críticas e comentários, assim, sobre cobertura, sobre direitos do segurado. E isso deu credibilidade para a empresa. E eu gosto de escrever. E gosto também da parte da inovação, do marketing, da criatividade, porque seguro, muitas coisas são interpretadas, né? O contrato é interpretado. Então, essa parte, assim, eu acho que faz parte da minha vida profissional e também da natureza, né? De pensar, né? De pensar. Então, se eu estou pensando assim, em fazer alguma coisa, eu continuo na atividade de seguros, né? A empresa continua, eu participo, né? Mas também assim, eu também me dedico muito à leitura, né? Então eu gosto muito de ler. É muito interessante, eu ouvi uma frase outro dia também, eu faço a leitura, para mim é uma coisa que mais, desde os 12 anos, meu pai me estimulou muito. Tem uma frase que diz assim, o livro não muda o mundo, mas a leitura muda o homem que muda o mundo. Né? Eu até, tem uma frase, muitas coisas assim são de frases que a gente lê, né? A leitura é a nossa relação com as palavras, né? A nossa relação com as palavras. E eu acho que isso é muito legal, porque tu precisa, claro, ter aquela sensibilidade, porque está escrito, né? Precisa ter a rede certa para pegar a palavra. A palavra é que nem são borboletas que a gente precisa ter a rede certa para pegar. Então, aos poucos, assim, às vezes a leitura de um livro, de uma frase... Desperta, né? Que vale o livro todo, né? Que vale o livro todo. E a minha escolha são, assim, por autores, né? Autores, eu acho que tem muita coisa boa aqui, né? Tu tem, recentemente até teve a Carla Madeira, né? Um livro maravilhoso que ela fez, Tudo é Rio, né? E autores internacionais. Eu gosto muito, assim, de livros que falam muito, assim, mais sobre comportamento da alma,
né? Francisco Azevedo, eu acho um belo de um autor, e todos os livros dele fala sobre relação. O primeiro dele é aquele Arroz de Palma, famoso, que fala sobre família é um prato difícil de cozinhar. Então ele fala das relações de família, comportamento de alma. Tem livros maravilhosos. E aí tu vai, né? E até assim, Silvio, nessa, vamos dizer, pela tecnologia, né? Assim, a parte irracionalidade da economia, o homem tem uma fragilidade pela beleza. E no livro, para combater tudo isso, eu acho que ele encontra essa beleza, né? Eu sempre falo assim nos clássicos, né? Eu acho que quem não lê os clássicos está faltando alguma coisa. Eu acho que é a base de tudo. E essa questão da palavra, que tu disse que a palavra te influenciou muito. Eu sou muito, como eu sou cristão, e eu acho que assim, na própria Bíblia Sagrada, que para mim é o livro mais importante de todos, ele ali ele é escrito e ele é o que é? Ele é a palavra. Ele é a palavra. A palavra modifica, né? Tanto é verdade que Descartes, até na minha reflexão de hoje, eu falo sobre René Descartes, ele disse, penso, logo existo. Quer dizer, tem muita gente que a existência dela é fruto dos sentimentos. Essa pessoa, ela acaba tendo problema sério do ponto de vista de seus relacionamentos consigo próprio, né? Porque ela não usa a racionalidade. Tanto é que Descartes criou a escola do racionalismo, né? Mas qual foi o livro assim que de repente despertou em ti assim o interesse todo em voltar para a leitura? Tem algum? Eu podia te citar assim autores, mas eu acho assim, ó, não é a questão de começar a ler, é gostar de ler. E eu até faço, gostar de ler está por trás dos olhos, né? E eu gosto muito do livro porque eu gosto, tem gente que quer o tablet, né, para ler. Eu acho que tem que ter... Eu gosto de pegar o livro, né? O livro tem cheiro. Pegar o livro, o tato, eu acho importantíssimo. O livro tem peso, né? Não é o peso físico dele, é o peso da palavra que está ali, né? Às vezes até a arte da capa. Às vezes numa capa, tu identifica, assim, tu olha aquilo, tu te identifica. Aí eu te diria, eu até assim tenho eu gosto do Sándor Márai, né? Acho um húngaro maravilhoso. Tu tem Francisco Azevedo, Helena Ferrante, Carla Madeira, Domênico Starnone, eu até estou lendo para não esquecer. Romã Gari, Rosa Monteiro, Matt Haig, Mário Benedetti, Garcia Marques. Até assim, tu ouve uma palestra do Nizam, tem coisas, tu tem coisas, frases importantíssimas, né? Então, se eu fosse falar assim, qual é o livro... Eu não sei, porque assim, o que surpreende, às vezes, é que um livro, tu termina, tu já está na expectativa do outro livro. Eu acho que uma das coisas assim que facilitou também, claro, tu tem assim, pode comprar... Eu gosto de prestigiar a livraria, né? Porque eu acho que é importantíssimo a existência das livrarias. Mas às vezes assim, tu diz, vou pesquisar, tu olha ali e já compra um livro na internet. Então isso eu acho que movimentou a prática da leitura, né? É bom comprar o livro, né? Eu gosto de comprar livro. Eu vou te dizer que nem todos os livros que eu comprei eu li. Sim. Entende? Porque às vezes assim, tu diz, gostei, mas não me pegou. Mas daqui a pouco, eu tinha lido A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, né? Tinha largado ele mais ou menos na metade. Aí eu digo, vou voltar para ler. Aí voltei e me apaixonei pelo livro. Eu digo, poxa, né? Eu não sei em que momento que aquele não andou, mas de repente, né? Andou e gostei muito. E há livros assim interessantes que a gente pega, de repente, será que eu vou gostar? Não vou. Então, quando às vezes tu está meio desconfiado, duvidando do que tu poderá tirar da fonte que aquele livro poderá ser para ti, tu começa a ler, e, pô, mas que coisa boa. E aí tu pega gosto, né, essa interação. Tu diz assim que, por exemplo, eu até penso em fazer que assim, esse livro não é meu, né, porque é um conjunto de pensamentos de autores. Claro. E autores, às vezes, tu diz assim, que nem aquela música, tu diz essa música, é a minha música, a nossa música, né? O livro, daqui a pouco, assim, o narrador, o escritor, é como um médium, né? Ele é a transmissão de muitos. Né? Mas na verdade nós somos isso, né? Nós carregamos esse estoque, digamos assim, dos nossos antepassados, né? Das civilizações. Por exemplo, assim, tem um livro que me marcou muito, evidentemente, que para mim o primeiro é a Bíblia, que está... Eu sempre digo o seguinte, tu pega os filósofos pré-socráticos, né? Aí tu pega lá Demócrito,
Tales de Mileto, todos esses pré-socráticos, ou a partir de Sócrates, Platão, Aristóteles e tal, se tu pegar todos eles, e eu li, graças a Deus, li todos eles, de certa maneira, eles refletem a fonte deles, ou é o Velho Testamento para os pré-socráticos, é o Novo Testamento e o Velho para os pós-Sócrates, né? Então a Bíblia é a grande fonte, mas eu li um livro que, pela história, por tudo que aconteceu, o Império Romano começou lá por 30 a.C. e terminou lá em 476, por aí depois de Cristo, com Constantino, etc. e tal. Mas ali, o declínio e queda do Império Romano. Império Romano, sim. Que é um livro fantástico, porque ele traz ali toda a questão do poder, das conquistas, da dominação, né? Da necessidade dos povos terem a sua própria cultura e tal. É um livro fantástico que eu recomendo. Declínio e queda do Império Romano. Tu sabe que assim, eu falo assim, até isso, uma vez eu publiquei na morte do Paulo José, do ator, né? Que até digo, agora ele é ator num outro plano, né? Mas eu tinha 16 anos e eu vi um filme, que no meio do filme ele fala assim, no Cinema Atlas, Cine Atlas. Lá na Cristóvão? Protásio, lá em cima da Protásio. Que era assim, eu queria encontrar alguma coisa como fogo, a chuva ou o equilíbrio das estrelas, que nem o desencanto e a frustração conseguem acabar. Pô, eu tinha 16 anos. Eu saí do cinema, aquela frase ficou. Então, às vezes, assim, tem muito assim... tu tem uma fase que tu lê um tipo de livro. Quando eu era jovem, eu lia Sidney Sheldon, essas coisas mais assim. Pode ler Agatha Christie e tal. Depois passa... O Círculo do Livro, para mim, foi um cabedal enorme. Assim, de depois passa uma fase tua da vida que, sei lá, tu começa a olhar mais para dentro, né? A tua atividade antes mais para fora, tu volta ela mais para dentro. E aí tu começa a mudar o tipo de livro que tu gosta, né? O tipo de livro que é aquilo que, né? Eu falo que aí tu escolhe, tu capta, tu pega as palavras, né? Então, eu acho importantíssimo. Eu acho o Círculo do Livro, que eu falei, o Círculo do Livro, de certa maneira, eu acho que foi uma instituição, eu acho que existe ainda, né? O Círculo do Livro, não sei se existe. Mas eu lá na década de 70 eu tive mais de 1.500 livros que eu comprei no Círculo do Livro. Eu comprava 5, 6 livros por semana, né? E o Círculo do Livro foi realmente, acho que uma instituição que despertou, como em mim, a milhares de jovens naquela época, o gosto pela leitura. Porque tem muita gente assim, que gosta, vou ver um filme, vou ver uma série, coisa e tal. Mas eu acho que o filme ou a série são coisas mais definidas. O livro te deixa um espaço para a tua imaginação. O livro, até porque sempre dizem, não, o livro é melhor que o filme, né? Porque um filme tu tem 2 horas, um livro quanto tempo. Então, eu prefiro, no meu descanso, no intervalo, ler alguma coisa, né? Não sou um comentarista de livros, como tem gente que tem se dedicado a comentar e indicar livros. Não. Apenas até, às vezes, eu publico assim, alguma coisa de um livro que eu achei maravilhoso. Como é o caso aqui agora, citasse alguns livros, é importante isso, né? Disseminar essa cultura do livro, né? Do livro, né? Então, eu acho que é um hábito que eu acho que faz muito bem e é muito importante, porque a gente vai mudando os momentos nossos, né? Então, mas eu acho que tem que se enriquecer sempre, né? Importante. Tem que se enriquecer sempre. E isso dá uma tranquilidade, desperta, né? Essa de certa maneira, nos faz entender o próprio sentido da vida, né? Sentido da vida. Breno, olha, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu quero te trazer mais vezes aqui, porque eu acho que esse tema livro, cultura, né? Esse despertar para que a gente possa ser um pouco melhor, né? Como pessoas, como seres humanos, é importante. Então, eu vou te trazer mais vezes aqui no programa. Obrigado por hoje. Eu que te agradeço. Muito bom conversar Até uma contigo próxima. aí. A gente também enriquece. Tá bom. Muito obrigado. Um abração para ti. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação.
Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui, né? É sempre importante essa questão do mercado imobiliário, do direito imobiliário e todas as questões que envolvem o mercado imobiliário de modo geral. Houve essa semana, se não me engano, 2 decisões importantes no aspecto ligado à alienação fiduciária. Quais foram? Verdade, Silvio. O que é alienação fiduciária, Silvio? Hoje, 100% dos imóveis financiados, tanto pelos agentes financeiros, que são os bancos, quanto pelas construtoras, constituem nesses contratos de alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, Silvio, quando a gente compra um imóvel, a gente só passa a ser dono efetivo dele quando a gente paga a última prestação, quita o contrato. Antes disso, esse imóvel continua de propriedade da construtora, continua de propriedade do banco. O que traz de vantagem para o credor a alienação fiduciária? Se a gente para de pagar, o credor simplesmente comunica o registrador imobiliário comunica o devedor e abre-se um prazo de 15 dias para esse devedor fazer o pagamento total da dívida. Se ele não faz, Silvio, em 15 dias, o banco retoma o imóvel, não precisa de processo judicial, não precisa de mais nada. E não interessa se tu pagou 99% do financiamento ou se tu pagou 1%. É perdido. Tá? Tu poderá discutir alguma coisa de restituição depois numa outra ação completamente distinta. Pois bem, então a alienação fiduciária é um instrumento que facilitou muito o crédito porque tornou muito fácil para o credor retomar o imóvel. Tá, ok? Diversos tipos de financiamento, né? Diversas formas de amortização do saldo devedor, etc., mas todas elas são com base num contrato de alienação fiduciária. Pois bem, durante muito tempo se discutiu se aquele devedor que tinha comprado um imóvel por alienação fiduciária e que estava devendo parcelas do condomínio, poderia ter o seu imóvel penhorado. E por que isso? Porque, bom, se eu sou o condômino e eu sou o devedor, o imóvel que eu comprei por alienação fiduciária ainda pertence ao banco, ainda pertence à construtora. E, portanto, se discutia se ele era penhorável ou não. Durante muito tempo, o que a Justiça fazia? A Justiça comunicava ao credor fiduciário, que é o credor da alienação fiduciária, né? E dizia o seguinte, olha, o cara lá para quem tu vendeu está devendo e o imóvel que é teu por alienação fiduciária está indo ao leilão, vai lá se habilitar naquele processo. E daí o que acontecia? Quando aquele imóvel ia a leilão, né, ficavam discutindo o credor, o banco ou a construtora, junto com o condomínio, para saber quem é que tinha preferência para sacar primeiro o dinheiro. Pois bem, começaram a nascer decisões agora dizendo o seguinte, não, o imóvel por alienação fiduciária não pode ser penhorado em dívida de condomínio, né? Ora, essa é uma decisão importante, ainda que seja recente, muito recente, a gente tem que saber se a jurisprudência vai ir para esse caminho ou não, mas nasce mais uma forma de defesa para o devedor de condomínio. Dizer o seguinte, opa, pera lá, esse imóvel aqui que é meu, eu comprei com contrato de alienação fiduciária e ele não pode ser penhorado. Isso também provoca nas administradoras de condomínio uma maior responsabilidade na hora de promover essas ações, né? Tem que ser mais rápido, tem que ser mais célere, tem que tentar cobrar de forma administrativa e mais efetiva. Tudo isso vai revolucionar o mercado. E olha só que interessante, se viu, uma outra decisão também muito recente, também tratando da alienação fiduciária, modificou um pouquinho o entendimento disso. Nós temos 2 tipos de contrato de alienação fiduciária, por escritura pública ou por contrato de compra e venda. Quando a gente compra direto da construtora hoje, ou quando a gente compra por intermédio de um agente financeiro, né, a gente só faz o contrato de compra e venda. A gente não faz uma escritura de compra e venda. Por quê? Porque o Código Civil reconhece que aquele contrato tem força de escritura pública e ele vai a registro no registro imobiliário. O que aconteceu é que o mercado, ao longo do tempo, foi se tornando dinâmico e as construtoras passaram a fazer o financiamento direto
do saldo diretamente com o comprador através de alienação fiduciária. E passaram a fazer isso por contrato e não por escritura. Um descuido das construtoras. E olha, Silvio, que é muitos contratos assim, a grande maioria. Pois bem, saiu uma decisão agora dizendo o seguinte, espera lá, o contrato particular entre a construtora e o comprador não constitui alienação fiduciária porque ele não é uma escritura pública. Poxa, isso retira completamente a garantia da construtora de que poderá retomar o imóvel no caso de inadimplência. Uma decisão importantíssima, também temos que ver se a jurisprudência vai mantê-la, né? Ou seja, se os recursos vão mantê-la, mas traz uma insegurança muito grande para aqueles contratos de alienação fiduciária feitos entre construtora e compradores finais, né? Mais uma vez trazendo uma expectativa de defesa maior para os devedores. Muito interessante essas duas decisões, Silvio. Bom, essa aí na área do mercado imobiliário, digamos, mais ou menos urbano, mas teve uma decisão essa semana, eu gostaria que tu desse a tua opinião também, como especialista na área, do Supremo Tribunal Federal, colocando que as propriedades, elas, embora sejam produtivas, se elas não cumprirem com a tal de função social, elas são passíveis de desapropriação. Isso aí traz uma insegurança enorme para o campo. Isso já vem de longo tempo, Silvio, né? Ou seja, a chamada função social da propriedade foi instituída na Constituição de 1988 e sempre foi muito questionada nos tribunais, né? E a questão não é a letra fria da Constituição dizendo que a propriedade tem que ter função social. A discussão é entender o que é a função social. Quem define, quem conceitua isso? Quem conceitua? Vem cá, uma propriedade em Mato Grosso, ela não tem menos do que 1.000 hectares, né? E talvez em 1.000 hectares tu vai plantar 200, 150. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, tu não encontra mais propriedades do tamanho de 1.000 hectares, elas são menores, né? E elas são altamente produtivas. Então a discussão se dá em interpretar o que é a produtividade. Será que é por hectare? Quantidade de produto por hectare? Ou será que é a forma como aquela propriedade produz? O fato é que sim, isso traz uma insegurança, trouxe bastante insegurança, né? A questão ali envolvia um conjunto social muito específico da sociedade que estava reivindicando aquela propriedade, mas isso vem de longo tempo, Silvio, e a discussão toda é de tu interpretar quando que uma propriedade está exercendo a função social. Realmente isso aí vai trazer um estrago muito grande aí, de certa maneira, tomara que as coisas comecem a se encaixar. Esse Brasil que nós sabemos o que acontece. Berardi, um abraço e até a próxima semana. Um abraço, Silvio. Bom, esse programa Economia e Desenvolvimento, é bom lembrar, nós estamos há 23 anos no ar, passamos pelas principais emissoras e canais abertos, nós estamos aqui já na NET há muitos anos, né? E obrigado pelo retorno que vocês nos dão, principalmente pelo desfile aqui de convidados de conteúdo que passa para vocês e, de certa maneira, encaminham a vida de cada um, seja a vida pessoal, familiar e a de negócios. Estou recebendo aqui hoje o Adilson Bólico, que é da Mortari Bólico, que é uma empresa que, de certa maneira, orienta as pessoas aos seus investimentos. O mercado de investimentos é um mercado pujante, um mercado importante, mas é um mercado, né, Adilson, que exige cuidados. Obrigado pela tua presença uma vez mais. Obrigado. Silvio, hoje acho que a gente poderia aproveitar o teu espaço aqui muito bem para a gente colocar algumas questões que a gente tem percebido lá no escritório. Com relação ao novo ingresso, né, a gente já falou muitas vezes aqui no teu programa, muitas pessoas estão indo para o mercado de investimentos com assessoria ou sem, mas hoje eu gostaria de falar especificamente das pessoas que estão tendo assessoria, né? A gente sabe que o crescimento, ele traz consigo muitos benefícios, mas ele traz muitos problemas, né, riscos, Silvio? E exatamente. Então, assim, o grande crescimento de escritórios, de assessorias de investimento, também traz consigo um crescimento desordenado, né? Com um problema de qualificação, de orientação, algumas pessoas de má fé, se aproveitando do momento, né? E tem um item que é uma questão que se tornou até estrutural no mercado agora, um produto chamado Certificado de Operações Estruturadas. O que é esse produto? Esse é um produto que ele reúne o pior dos dois mundos, Silvio. Então, o investidor que está lá com o seu dinheiro aplicado na poupança, e ele geralmente é o objeto de exploração desse mercado, né? Não, tu está na poupança, está perdendo dinheiro,
Está parado lá, está ganhando menos do que a inflação. Então essa pessoa ela é abordada e ela recebe uma oferta de, não, tu precisa ir para um investimento assessorado. Né? E indo para esse investimento assessorado, ela muitas vezes não tem perfil para investir em ações e não investe daí nas ações. Mas ela acaba sendo, acabam empurrando nessa pessoa, você vê, esse é o termo, empurrando nela. São cooptadas, praticamente. Exatamente, acabam empurrando nela esse tipo de produto. O que é o chamado COI, Certificado de Operações Estruturadas? Ele reúne o pior da renda fixa e o pior da renda variável. Que coisa, né? Seria interessante se fosse o melhor de cada um, mas não é o pior. Por quê? Ele te dá baixa rentabilidade e elevado risco. O COI, ele nada mais é do que um investimento e não precisa nem de autorização de CVM, sabe? A CVM acho que poderia muito bem trabalhar nisso e tentar regular um pouco mais esse mercado. O COI, ele é um investimento onde tu atrela a rentabilidade do teu dinheiro a um índice que tu fechou com o banco. Tu e o banco combinam, né? Claro, o banco já vem com isso pronto. Então, ele atrela um determinado investimento a um evento futuro. A um indexador. Isso, um indexador. Só que o indexador, se eu ver assim, ó, caso a Bolsa Americana triplique de tamanho nos próximos 5 anos, tu ganha uma grande rentabilidade. Só que, Silvio, quem é do mercado, e tu tu tem experiência nisso, sabe que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas o investidor inocente ali está sendo assessorado, opa, não, tá bem, acho que é interessante. Mas qual que é o problema daí, Silvio? A pessoa, nessa linha de investimento, acaba recebendo uma oferta. Olha só, tu está aqui botando 100 mil reais, 500 mil, 1 milhão, tem de diferentes tamanhos. Quem sabe tu não pega mais a mesma quantia, mais 100 mil, 500 mil, 1 milhão emprestado aqui do banco, a gente empresta com uma taxa muito baixa, muito abaixo de mercado, e tu investe também aqui. Ou seja, a promessa de que a rentabilidade do produto, do COI, vai superar os encargos que ele deve pagar para o banco. Isso porque o COI ele é um contrato de 5 anos. Tu bota o teu dinheiro lá e só daqui 5 anos para tu mexer. Se tu mexer antes, tu paga elevadas taxas, é capaz de perder mais da metade do recurso resgatando. O que acontece, Silvio? A rentabilidade esperada não acontece, não vai acontecer, a Bolsa Americana não vai triplicar de tamanho nos próximos 5 anos, e não alcançando essa rentabilidade, os encargos do empréstimo tomado para buscar uma maior rentabilidade, a chamada alavancagem, o que acontece muito no mercado de ações, mas também está sendo feito no mercado de COIs, os encargos acabam superando e corroendo o patrimônio do investidor, Silvio. Então, esse é um item que eu gostaria muito de deixar registrado aqui para que as pessoas tomem muito cuidado ao investir nesse produto. Não invistam em COI sem ter a real dimensão de que esse produto é um produto de altíssimo risco, é um produto que ele é vendido com uma garantia, um investimento para um público conservador, mas até para tu acessar ele lá na internet, hoje em dia é tudo automatizado, né, Silvio? Para tu acessar ele, tu tem que preencher aquele formulário da CVM, onde tu te qualifica como investidor de perfil agressivo. Ou seja, se tu for um perfil conservador, tu sequer consegue acessar ele. Mas as pessoas acabam sendo orientadas a investir nesse produto, mesmo com perfil conservador. O grande negócio, né, a gente que acompanha o mercado desde a década de 70, né, tu nem era nascido nessa época, mas, por exemplo, a questão da Bolsa Americana em 5 anos vai... Eu não acho na história da Bolsa Americana, nem aconteceu, isso jamais aconteceu. Quer dizer, então tem coisas que são tão fantasiosas que a pessoa com um mínimo de consciência, de intelecto, é capaz de detectar. Só que aí existem esses assessoramentos, que não é o caso de vocês, né, que acabam trazendo, de certa maneira, cooptando o camarada em cima da ignorância que ela tem de investimentos para isso. Então, o importante é a pessoa saber que ela tem que se assessorar com quem realmente entenda do mercado. Exatamente, Silvio. E as pessoas acabam sendo pegas na ganância, né? No imediatismo. Dela Exatamente, própria, o imediatismo que nós temos hoje, está tudo assim, todo mundo ansioso, todo mundo querendo resultado do dia para a noite. Em todos os segmentos da vida. E no mercado de investimentos não é diferente. Então, a gente sabe como é o Brasil. O mundo não é diferente, mas vamos pegar o nosso canto aqui, né? O Brasil não é diferente do resto do mundo. E no Brasil, as pessoas têm muita ansiedade, querem resultados do dia para a noite e acabam entrando em ciladas na questão dos investimentos. Tem vários outros problemas em vários outros itens, mas esse produto em si, ele se tornou objeto, se tornou um foco
desses escritórios mal intencionados. Então, as próprias grandes corretoras, os próprios grandes bancos, Silvio, claro, não vamos dizer que eles não sabem, mas se tu pegar a própria carteira recomendada pelos grandes bancos, os grandes corretoras que vendem esse produto, a própria carteira recomendada deles diz assim, olha, não coloquem mais do que 10%, 15% desse produto COI na sua carteira, ou seja, tenha lá sua renda fixa, suas ações e tenha um pouquinho de COI. Claro, Mas as pessoas acabam colocando o quê? 70%, 80%, 90% do seu patrimônio lá. Por quê? Porque foram induzidas em erro. Há uma falha de prestação de serviços aqui, né? Então, essas pessoas devem buscar, se já fizeram, se já está com o problema, busquem assessoria. Lá no escritório nós temos condição de atender isso, temos recebido diariamente esse tipo de problema, Silvio. Assim, ó, é uma bomba. Isso em algum momento aí vai dar uma grande repercussão no mercado. O problema é que desacredita o mercado, que é um mercado sério, né? Sabemos que existe, em tudo que é coisa na vida, existe o lado bom e o lado ruim. Então tem pessoas que acabam imiscuindo no mercado para exatamente tirar proveito dele e trazem prejuízo para aqueles que, né, que agem de maneira com boa fé. Exatamente, Silvio. E aí tu vê a diferença, né? Por exemplo, o caso das Americanas, a gente já comentou aqui. O caso das Americanas, ele é uma fraude deliberada, né? Então, tu dizer que investiu nas Americanas, tu não tem tanta vergonha de dizer, tu está indignado, mas olha, tu foi enganado, né? Agora, quando tu investe nesse produto aí, não é o produto que tu comenta na roda de amigos, né? Na roda de amigos tu comenta, pô, investi em Americanas, tomei um problema lá, isso aí, mas tô lá, tô tomando providência, entrei no processo, tal. Agora, esse produto aí, tu investiu com o teu assessor de investimentos. Tu não comenta na roda de amigos porque tu tá perdendo, tu tá com vergonha, tu foi enganado, né? Então, assim, é importante que a pessoa não tenha pudor, não tenha vergonha de buscar a solução, Silvio, porque, assim, a gente está falando de patrimônio, do dinheiro, do tempo, da vida das pessoas que está sendo prejudicada. Perfeitamente. Adilson, obrigado pela tua presença, até uma outra oportunidade. É importante trazer essas dicas aqui, porque o objetivo ao final do programa é esse, né? Cada vez mais contribuir para que não só o mercado, mas as pessoas se sintam à vontade e se sintam seguras, né? No mercado como esse, que é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Tem certas teorias ideológicas que dizem o mercado financeiro, especulador e tal. O mercado financeiro ele trabalha com a poupança da sociedade. E essa poupança é que gera investimento, gera empregos e riqueza. Então ele é fundamental. Obrigado, Adilson. Até a próxima. Obrigado. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos falar um pouquinho sobre a questão macroeconômica, né? Nós sabemos muito bem que a nossa vida depende muito do desempenho da economia e tal, porque se o país não cresce, nós também temos uma redução da riqueza, não avançamos, não prosperamos, e isso é importante, prosperar, avançar. E as projeções aí são mais ou menos, apesar da instabilidade da política econômica, da insegurança jurídica, o país está caminhando porque a economia, não sei se concorda meu convidado, Dr. Carlos Biederman, a economia brasileira se autossustenta hoje, independentemente do governo que está por aí. Que se dependesse das ações do governo, nós realmente estaríamos muito mal. Mas a economia, né, Biederman, obrigado pela tua presença, ela está apresentando indicadores até saudáveis, né? Eu não sei, Silvio, se com toda franqueza, bom dia, boa noite aos amigos aqui, especialmente ao Silvio, amigo de tantos anos aí, prazer estar aqui conversando contigo de novo, com os nossos telespectadores, mas não sei se os indicadores são tão positivos, né, Silvio? Eu acho que houve uma... Poderiam ser melhores, na verdade. Né? Um soluço nesse início de ano, até em cima da expansão monetária que aconteceu e até reflexo de tudo que de bom aconteceu nos últimos anos em termos de preparação da própria economia brasileira. Então, vamos dizer, essa onda segue andando, vamos dizer assim.
Mas eu acho que, vamos dizer, a expansão monetária do país, com esses gastos todos que aconteceu, o déficit primário da economia brasileira nesse primeiro semestre foi gigante versus um superávit no ano passado. Isso gera, vamos dizer assim, movimento da economia, mas gera inflação e gera, vamos dizer assim, um custo grande lá na frente. Então, eu acho que esse preço dessa pequena evolução que a gente teve na economia no primeiro semestre, nós vamos pagar lá na frente. Então, não tenho nenhuma notícia, vamos dizer assim, nenhuma sensação otimista em relação ao que vem acontecendo e ao que aconteceu nesse início do ano, porque as empresas já estão começando a sentir o impacto, vamos dizer assim, da desaceleração, o desemprego, acho que tende a aumentar, uma dificuldade tremenda das pessoas se recolocarem, aquelas que são demitidas, e vejo a economia, vamos dizer assim, muito em compasso de espera em relação ao que vai acontecer. Tem uma preocupação muito grande em relação à reforma tributária, eu acho que existe um certo, vamos dizer assim, otimismo em relação ao que vem pela frente, mas eu não estou nem um pouco otimista. Eu acho que o que vem, sim, é um aumento da carga tributária muito relevante. E quando eu vejo economistas falando em taxação de grandes fortunas, dos super ricos, como eles dizem, isso me cheira muito mal, porque as experiências que têm acontecido no mundo todo em relação a esse tipo de tributação sempre são muito negativas, né? Porque as pessoas que geram riqueza, elas têm essa mobilidade de levar os seus ativos e até se mudar eventualmente. Eu já ouço as pessoas falando claramente em sair do Brasil, em levar, vamos dizer assim, mudar o seu domicílio, a sua residência, a tributação aumentar muito. Isso é muito fácil de fazer para as pessoas que têm muita capacidade de geração de riqueza. Isso é muito ruim para o país, perder essas pessoas que são, vamos dizer assim, os cérebros e os impulsionadores da riqueza e grandes atrativos, vamos dizer assim, as pessoas que atraem investimentos. Isso é muito ruim para a economia brasileira e para a sociedade como um todo. Todo mundo perde com isso. Então, acho que os sinais que estão sendo dados são muito ruins para o futuro do Brasil. Eu estou muito preocupado, enfim, até com meus filhos, com os meus filhos até já estão com a vida feita, mas especialmente meus netos, né? Em relação ao futuro no Brasil. Eu acho que o risco, vamos dizer assim, de uma piora, uma deterioração vamos dizer assim, de todo o cenário brasileiro como um todo é muito grande, né? Então, estou muito preocupado com o que vem acontecendo. Essa questão, eu sempre fiquei pasmo até de ver essas pessoas defenderem a taxação das chamadas fortunas, das grandes fortunas. Interessante, essas pessoas não têm a percepção do que é uma grande fortuna, que é um cara milionário, um cara bilionário. O dinheiro desse camarada não está embaixo do colchão, não está estocado lá como esse governo que está aí hoje estocava num apartamento lá no Nordeste, estocava milhões não está ali. Esse dinheiro está aplicado no mercado que está gerando riqueza, abrindo postos de trabalho e gerando impostos. Exato. Isso, aí tu faz, como a França fez há tempos atrás aí, o que aconteceu? Os investimentos, a riqueza francesa migrou para outro país. Exatamente. E vai acontecer isso no Brasil, quer dizer, isso tem uma da coisa, já é uma aconteceu burrice. na Argentina? Aconteceu na Argentina? Na Argentina. Olha como é que está a Argentina. Então, esse pessoal aí é míope, não, quer dizer, não tem, eles só querem, isso aí é um tipo de coisa de esquerdinha, esquerdopata, né, que tem inveja das pessoas, tem inveja daqueles que construíram a sua riqueza mediante a sua criatividade, mediante o seu esforço, né, mediante a sua prosperidade, e estão distribuindo isso pelo país. Não tem como tu não distribuir, é impossível essa não distribuição, porque, como tu bem disseste, né, Silvio, esse recurso, essa riqueza, ou está nos negócios das empresas, gerando emprego, gerando economia, gerando riqueza e tal, gerando valor, ou está em bancos, tá certo? E os bancos aplicam esse dinheiro, emprestando, vamos dizer assim, financiando a atividade econômica. Alavancam os investimentos dos bancos. Poxa vida, vou tributar o cara, tirar o dinheiro, da liberdade dessa pessoa de aplicar o dinheiro onde ela quer, que certamente produz muito mais riqueza do que o governo, levar para o governo onde tem o desperdício, onde financiando máquina pública e gerando desperdício, se não corrupção. Então, isso é uma grande burrice. Então, eu tenho muita preocupação com tudo isso que está se dizendo aí. Acho que essa reforma tributária também, Silvia, ela tem, vamos dizer assim, alguns aspectos interessantes de simplificação, mas o processo é muito longo de implantação dessa reforma tributária. Então, nós vamos ficar convivendo com dois sistemas, vai aumentar a complexidade durante esse período, são 15 anos de implantação da reforma tributária, dessa nova modelo tributário. Se que vai mudar nesses 15 anos, ninguém sabe o que vai mudar, certamente são dois sistemas, como eu disse, muito complexos e, vamos dizer assim, e certamente a única certeza que eu tenho disso é que vai aumentar a carga tributária de todos os cidadãos brasileiros, se não
afetando especialmente a classe menos favorecida, que são os mais pobres, que mais precisam. Então, acho que a reforma tributária é um grande engodo que vai nos levar todos a vamos dizer assim, uma percepção de melhora, mas que, na verdade, vai piorar a vida de todo mundo. Esse aspecto do ressentimento, né, que a esquerda tem contra aqueles que realmente promovem a riqueza do país, que geram toda essa riqueza e renda e empregos, ele também se traduz numa forma de não atrair aqueles capitais que estão aí no mundo todo. O último dado que eu tive acesso, faz alguns anos que eu não tenho mais acesso, dava conta de que nós temos no mundo todo cerca de 33 trilhões de dólares circulando no mundo todo, buscando um porto onde ele possa, né, alavancar os seus negócios. Quer dizer, o Brasil poderia muito bem estar se candidatando a pegar parte desse dinheiro, mas da forma como nós estamos agindo, nós estamos apenas só fazendo com que esse capital fique distanciado do Brasil. Não tem dúvida, né? Toda essa questão de discussão de tributação de dividendos, agora acabaram com a dedutibilidade de juros sobre capital próprio, né? Então, tudo isso é, vamos dizer assim, negativo para o investidor, né? Ou seja, se eu pego um empréstimo no banco, o juro que eu pago sobre esse empréstimo ele é dedutível, tá certo? Para fins de imposto de renda, deduz o imposto de renda. Agora, o juro que eu tenho sobre o capital próprio, que eu coloco na empresa, já não é mais, tá certo? Então, poxa, é melhor eu pegar dinheiro no banco, dinheiro emprestado, do que pegar dinheiro de capital próprio. Então, o investidor fica absolutamente desmotivado a investir, e a tributação sobre dividendos nada mais é que uma bitributação. Porque todo o resultado da empresa já é tributado pelo menos a 35%. Se eu ainda vou pagar imposto sobre o dividendo, quer dizer, depois dos 35% de tributação que eu tenho sobre o lucro, eu ainda tenho que pagar sobre o que eu distribuí. Então, isso é um contrassenso, é realmente aqueles investidores lá que olham o Brasil como oportunidade, como país do futuro, e tem uma série de oportunidades aqui, com certeza, mas, poxa vida, se eu vou pagar, sei lá, 50% de imposto sobre aquilo que eu gerar, poxa, desestimula qualquer tipo de pensamento e investimento no país, né? Isso é o resultado que está aí. Eu acho que esse pequeno otimismo que acontece nesse momento, refletisse isso no começo da nossa conversa, mas ele se esvai à medida que se olha a Bolsa de Valores. Olha o que está acontecendo com a Bolsa de Valores no Brasil, né? Porque recentemente teve 15 dias de queda que nunca tinha acontecido na história, né? E a Bolsa não consegue andar. As empresas agora estão emitindo alguns papéis de dívida, mas qual foi o lançamento de ações que teve no Brasil importante? Teve a operação da Copel, que foi uma operação muito particular e que deu um excelente resultado, a gente já falou sobre isso aqui, mas qual foi a outra empresa que lançou ações no Brasil esse ano? Nenhuma, tá certo? Estão lançando dívida agora. O mercado está, vamos dizer assim, aceitando dívida, mesmo com a pequena queda da taxa de juros, até apostando em inflação. Mas, enfim, de recursos mesmo, de capital, muito pouco, quase nada. Carlos, vamos ver se tu consegue detectar essa diferença. Qual é o pior para a economia? A instabilidade econômica, a instabilidade política ou a insegurança jurídica? Eu acho, não tenho dúvida, Silvio, que hoje a instabilidade jurídica, ela certamente é o maior, vamos dizer assim, ofensor para a atração de investimentos. Hoje até, acho que o Roberto Campos que brincava, né, que o Brasil até o passado é incerto. Hoje o passado é incerto mesmo, tá certo? Porque as decisões jurídicas do passado, que assim, eram consagradas e eram respeitadas, hoje não são mais, pelos próprios tribunais, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, poxa, o que eu vou fazer hoje se eu vamos dizer assim, aquilo que eu fizer hoje, contratar hoje de boa fé, enfim, seguir as regras hoje bonitinho, se eu posso amanhã depois ser questionado por aquilo que eu fiz corretamente. Então, acho que a insegurança jurídica, tudo que está acontecendo nos tribunais desse país, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, eu acho que causa, vamos dizer assim, um dano que é muito difícil de mensurar, ninguém consegue mensurar, a gente não consegue mensurar aquilo que a gente não vê. Mas, poxa, quem está olhando o Brasil e vê esse tipo de situação não investe no Brasil, né? Então, infelizmente, a gente está aqui, tem que ter uma mensagem positiva, especialmente quando a gente vai para fora, mas com o sistema de regramento jurídico do país, aquilo que eu posso, se eu não puder contratar livremente e que as partes sejam respeitadas e que haja, vamos dizer assim, alguém a que a gente possa recorrer, que possa validar aquilo que a gente contratou, não tem razão de ser, né, Silvio? É claro que nós não temos aí o condom da profecia, né? A profecia que seja uma profecia correta, tá? Porque até é difícil isso. Mas até quando nós vamos ter que conviver com essa instabilidade política? Quer dizer, nós temos um presidente que vive mais fora do Brasil do que aqui, passando vergonha lá fora, nos envergonhar aqui dentro. E
parece que a coisa está andando assim, quer dizer, nós estamos num temporal no mar, lá com o nosso barco quase à deriva e tal, e aí, qual é a perspectiva da questão da instabilidade política? Acho que não tem perspectiva, né, Silvio? Infelizmente. Eu acho que nós já somos um pouquinho mais antigos, né? A gente teve tanta esperança no Brasil lá atrás, né? Com tantas situações, tanto, né? Com tantas situações que aconteceram. Puxa, agora vai, né? Puxa vida, me lembro ainda que nos anos 70, quando a primeira vez que fiz meu intercâmbio lá para os Estados Unidos, e o pessoal criticando, né? Os americanos, poxa, o Brasil agora com o governo militar, a gente acreditando, pô, agora vai e tal, não sei o que, até teve um milagre econômico dos anos 70, né? Depois, enfim, outras situações aí que a gente acreditou que o Brasil ia caminhar, mas depois nós mesmos nos atrapalhamos e retrocedemos, né? Então, eu acho que não vejo, assim, no futuro, perspectiva do Brasil ter algum tipo de participação, ser um país, vamos dizer assim, próspero, até porque a economia, a sociedade do mundo todo está, vamos dizer assim, num processo de deterioração grave e importante, né, Silvio? Eu acho que, vou ser duro aqui no que eu vou falar, mas o que o pessoal lá da Singularity fala na abundância, né? O pós-guerra gerou, vamos dizer assim, um crescimento na sociedade tão importante, né, tão relevante. Toda a sociedade se motivaram para reconstruir e criar um mundo melhor, mas a abundância que isso gerou, a própria internet, a revolução nas comunicações, a revolução da inteligência artificial, tudo isso gerou um processo de abundância tal, de informação, de tudo na sociedade, né, que gerou uma acomodação nas pessoas. Então, essa geração que vem vindo por aí, ela é muito acomodada, muito, vamos dizer assim, passiva, e isso gera todo esse processo de, vamos dizer assim, de retrocesso que vai acontecer. Não sei por quanto tempo vai durar isso na sociedade global, e o Brasil é reflexo disso tudo, né? Então, eu estou muito pessimista com o que vem pela frente. Carlos, obrigado pela tua presença aqui, até uma próxima oportunidade, que venha mais vezes, né? Porque é importante, essas tuas colocações aí são fundamentais. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado a você, telespectador. Ficamos por aqui. Na semana que vem, um novo encontro. Boa semana e até lá.